Nossa história de aliança. Nossa história de aliança. Nós temos uma história de aliança, sim ou não? Vocês têm uma história de aliança? Posso separar vocês dois e botar alguém aí no meio, sentadinho bem no meio de vocês? Por que eu não posso? Posso, Ju? Botar alguém aí? Posso, Dani? Alguém no meio de vocês? Vocês estão tanto tempo junto? Vamos botar alguém aí no meio? Posso colocar alguém no meio da tua família? Posso, Jairão? Não, por quê? Nós temos uma história de aliança e ninguém entra. Ninguém entra. Não vem não, Satanás. Não vem não. Não vem não. Palavra bonita. Vem não. História estranha. Não vem não. Uma história de aliança. Amados, amada igreja do Senhor Jesus, as alianças nunca foram algo comum na Escritura, na palavra. Rodrigão, não. Algo simples, algo superficial. Eu tenho duas alianças. Eu uso duas alianças. Uma é com o esposo, que um dia ou eu ou ele vai ser levado. E eu tenho a segunda aliança, que é com Deus. Para que eu nunca venha esquecer, eu tenho uma aliança com Deus. Essa segunda aliança, eu comecei a orar ao Senhor, já há muito tempo, eu orando ao Senhor, Pai, eu quero ter uma aliança contigo, mas eu não quero chegar e comprar, eu quero ganhar. Alguém já fez esse tipo de oração? Esquisita, doida? Eu quero ganhar uma aliança que o Senhor vai me dar. E eu comecei a orar. E um dia lá contando as ofertas, de repente cai essa aliança. E eu fiquei pensando, quem pode ser? Eu falei com a Ladir, quem pode ser? Quem pode ser? Aí lembramos do senhor José. Quem lembra do senhor José, aquele senhorzinho? Aquele português. E aí, será que foi o senhor José? A preocupação, Gleice. Será que ele deixou cair? Aí eu falei, Ladir, pelo amor de Deus, liga para ele. E ele ligou. A Ladir ligou, senhor José, eu acho que foi o senhor, deixou cair no envelope uma aliança e tal. É um anel, que eu digo que é uma aliança. Ele falou, foi eu sim. É para a pastora. E quando ele veio, eu falei com ele, seu Zé, eu pedi a Deus uma aliança. E ninguém poderia me dar essa aliança a não ser um português. Ele falou, eu tive vontade. Eu tive vontade de te dar esse anel. Falei, pois isso aqui não sai mais no meu dedo. Para mim me lembrar da minha aliança com Deus. Porque aliança não é algo assim. Não é algo superficial. Sempre que Deus fala de aliança, Ele está falando de algo profundo, sério, poderoso. Aliança não é contrato, queridos. Ah, nós fizemos um contrato, isso é uma aliança. Não, não. É porque nós assinamos um papel, é uma aliança. Não, não. Contrato pode ser quebrado, anulado, levado a juízo para ser discutido. Sim ou não, Ana Cláudia? Posso pegar um contrato aqui e falar, não concordo mais, mudei de ideia. Aliança é algo selado com sangue, com compromisso, com entrega total. Entenda o poder de uma aliança nessa manhã. Por isso que toda vez que entramos em uma aliança, seja espiritual, familiar, como eu pedi a Sandra, deixa eu botar alguém aí no teu meio, sentadinha junto do teu esposo. Gleice, deixa eu botar alguém sentadinha aí. Essa mulher me bate. Como assim? No meio da minha aliança? Não existe. Entre eu e ele, é só eu e ele, o Senhor com a mão assim sobre os dois, assim, ó. Então, uma aliança seja espiritual, familiar, ministerial, precisamos entender que estamos lidando com algo de entrega com peso espiritual. A tua aliança tem um peso espiritual. A tua aliança, quando você traz a tua oferta, tem um peso espiritual. Eu estou dizendo, mesmo que eu estou entregando. Quando você não permite ninguém entrar no meio do teu casamento, é porque eu tenho uma aliança com ela.
Quando você vem à igreja, meu Deus, eu tenho que ir, está frio, está chovendo, eu tenho uma aliança com a minha igreja. Aliança, queridos, constrói destino. Aliança moldam histórias. Aliança atravessa gerações. Aliança tem entrega e tem colheita. A verdadeira história de uma aliança, querido. A Bíblia nos mostra que uma história de aliança nunca termina com quem iniciou. Eu e a Aladim fizemos uma aliança, mas se colocar eu e a Aladim aqui, fizemos uma aliança um dia, 21 de fevereiro. Tá certo? Acertei. 21 de fevereiro foi o dia da nossa aliança. Só que nós somos sozinhos mais. Aí você já olha para trás, tem 4. Aí já começa a vir mais uma. Já são 5. E assim vai. Mas o que começou com a gente não termina com a gente. Ela continua nos filhos, nos netos, e muitas das vezes alcança pessoas que nós nem conhecemos, mas que de repente entra na tua história também. Há decisões espirituais que tomamos hoje, que ainda serão colhidas quando nós já não estivermos mais aqui. Porque tomamos uma decisão de aliança. Até eu e você a gente esquece. Às vezes que nós agimos por aliança. Hoje nós vamos ter um cafezinho depois da nossa reunião. Teremos um cafezinho. Por quê, pastora? Porque temos uma aliança. É só para um cafezinho? Não. Deixa eu dizer, não foi nem eu que preparei, foi a família. Eu vou trazer, disse o sacerdote. Quarta-feira ele estava aqui já, ele falou, quarta-feira, domingo eu trago. Para quê? Aliança com a família. Não precisava, não pedi nada. Aliança. E é por isso que a maioria, as nossas maiores vitórias do povo de Deus nunca foi resultado de uma força humana. É porque eu sou boa de briga? Não, é porque o Senhor tem uma aliança comigo. Uma estratégia militar, uma capacidade natural, nada disso. Elas sempre nasceram da fidelidade de Deus. É a fidelidade de Deus e a minha aliança. É isso que nos faz vencer, queridos. Quando eu declaro em oração, meus filhos pertencem ao Senhor, toda a minha geração futura ainda não nasceram, mas já são consagrados ao Senhor, ao Deus de Abraão, de Isaac e Jacó e também o meu Deus. Ele também é meu. Eu creio, onde nascer um filho, fruto da nossa aliança, será alcançado por Deus. Aonde nascer. E se a gente não tiver mais aqui, não tem problema. Eles já são consagrados ao Senhor. Seja que tempo for, nossa aliança nunca será quebrada. O Senhor nunca quebra aliança com a gente. É porque a Sandra foi para o Brasil, né? A aliança foi quebrada. Foi nada. Minha bichinha chegou, glória a Deus. Glória a Deus, fez falta. Val faz falta. A aliança nunca é quebrada, queridos. Porque você se mudou, porque você foi para outro país. Não é não, Filipão? Continua lá, não vigia não, para ver se o anjo não te dá uma espadada. Porque a gente ora pela vida dele, não é mesmo? Então agora eu sou livre. Aonde? Há uma oração da igreja sobre a tua vida. Seja que tempo for, a aliança nunca será quebrada. O Espírito Santo nos conduz hoje a essa história, que nunca envelhece, a história de Davi e Golias. De quem? Uma história que muitos conhecem desde a infância. Quem é de escola dominical aqui já ouviu isso lá. Mas que, quando iluminada pelo Espírito Santo, ainda revela camadas profundas de revelação espiritual. Eu estava lendo essa história e me chamou a atenção de algo que, claro que você já leu e eu também.
Mas eu quero hoje falar algo diferente com você. Essa não é apenas uma história de coragem. É uma história de coragem? Sim, mas não é só isso. Não é apenas uma lição, um culto animado, motivacional. Você não quer vir pregar comigo? Ai, Jesus. É uma revelação de Deus, de aliança, entrando na história para defender o seu nome, para defender o povo de Deus. E quando olhamos para essa narrativa, somos confrontados com uma verdade poderosa, querido. As batalhas de ontem revelam princípios espirituais para as nossas batalhas de hoje. Quando você busca na Bíblia as batalhas e como elas foram feitas, aonde elas foram feitas, debaixo de que aliança eles estavam, muita coisa muda na nossa vida hoje. Os gigantes mudaram de rosto. Sim ou não? Você enfrenta hoje um homem de 3 metros? Não mais. Eles mudaram de rosto. Podem até mudar as armas, nos encheram de distração, mas o Deus que vence gigante continua sendo o mesmo. O Deus que vence gigante continua sendo o mesmo. Seja de que maneira ele vier. E você hoje pode ser que você não esteja enfrentando um homem de 3 metros de altura. Mas há gigantes espirituais tentando nos intimidar a todo tempo. Intimidando a sua fé, a sua família, seu chamado, sua mente, sua perseverança, o tempo todo lutando. E mesmo Deus que esteve lá com Davi está presente nesse lugar agora. Hoje é presente nesse lugar, na minha vida, na tua vida, no nosso culto ao Senhor. Muitos leem essa história e veem apenas um jovem pastor. E eu sou uma delas. Quando eu leio a história, eu falo, Senhor, cadê o sangue? Cadê a vitória? A vitória visível. É isso que a gente gosta de ler. A gente chega lá na conclusão. E brigou, e derrubou, e cortou a cabeça. E houve sangue para todo lado. Uau! E assim somos mais do que vencedores. A gente gosta disso, eu também. Na verdade, eu leio procurando isso, Senhor, e aí? Chegou aonde? Foi aonde? Vencemos como? Mas o texto nos revela algo muito mais profundo do que isso. Davi não entra naquele vale como um aventureiro. Ele entra como representante de um Deus vivo. O Deus que tinha aliança com Israel. Uma aliança, uma história de aliança. Davi não luta pelo teu próprio nome. Eu vou em nome de mim mesmo. Eu vou em nome lá da pastora. Não, ele luta em nome do Senhor dos Exércitos. Na história, quem é você? Não entra na luta por entrar, não. Isso faz toda a diferença, queridos. Antes mesmo da Bíblia apresentar Golias, suas provações, seus gritos, sua arrogância, o Espírito Santo nos leva a algo que quase sempre ignoramos, o local da batalha. Diga, o local da batalha. O local da batalha. Aonde é o local da tua batalha? Porque quando você chegar no local da tua batalha, você tem que saber, eu tenho uma aliança com Deus. Porque independente dela, você precisa saber disso. Isso tem que sair cravado no teu coração. Filipão, quando você chegar lá no meio da guerra, cadê papai, cadê mamãe? Não tem ninguém. Samuel, Emanuel, João Miguel, Daniel, quando está lá no meio da batalha. Rodrigão, quando está lá no meio da batalha. O diabo vai dizer, você está sozinho. Você diz assim, eu tenho uma aliança com Deus. E é no nome dele que eu vou. 1 Samuel 17, 1 e 2. Ora, os filisteus reuniram os seus exércitos para a batalha. Entra nessa batalha comigo. E reuniram-se em Socó, que pertence a... Guarda essa informação. E acamparam entre Socó e Azeca, em Éfes-Damim. Saul e os homens de Israel reuniram-se e acamparam no vale de Elá. Ok, mas que importância tem isso? O local da batalha?
Ah, vamos logo, pastora, vamos logo para aquela que do sangue, da vitória. Mas o local da batalha é importante. Aonde o Senhor te coloca para batalhar é importante. À primeira vista, esses detalhes parecem não ter importância. Essa tendência, a nossa tendência é pular linhas. Ele nem lê, quem lê o livro de Números com total atenção? E foi filho desse que gerou aquele outro. Você olha aquilo e fala assim, onde eu vou com isso? Só que quando você vai estudar, quando você vai puxar da linhagem, você vai ver de onde saiu e as alianças que os pais fizeram e o que os filhos estão vivendo hoje. Somos atraídos, querido, pelo clímax, pela vitória visível, pelo resultado. Mas nada na palavra de Deus está ali por acaso. Nada é aleatório. Só colocou ali, é só um detalhe, pastora. Não, não é decorativo. Cada detalhe tem uma revelação divina. Diga comigo, limite de sangue. O vale, o local dessa batalha acontece, o local Éfes Damim, que significa limites de sangue ou fronteiras de sangue. Isso não é apenas geografia, isso é teologia, isso é espiritualidade, é revelação. Aquele vale representava um limite, uma divisória, um território onde se decide quem tinha autoridade sobre aquele lugar, quem governa, quem irá prevalecer. Deixa eu te falar, o território já tinha dono. O que nós lemos? Pertencia à tribo de Judá e Davi era da tribo de... Então quem era dono? Davi. Então, quando você entra numa batalha, naquele território, você tem que saber, há uma herança. Domingo passado, nós falamos sobre as armas, que corremos o risco do Senhor entregar as armas, mas eu não quero lutar, eu não estou aqui para isso, eu estou no mundo a passeio. Pega da arma e bate na tua cabeça, e você apanha com a arma que o Senhor te deu. Por que você está apanhando? Porque eu não sei usar. Isso foi domingo passado. Essa semana, o recado do Senhor para a nossa vida é hoje. Você é herdeiro, vai fazer o quê com a tua herança? Entra no território da luta ou entrega de bandeja? Essa decisão é minha, essa decisão é tua. Entramos e guerreamos ou vamos entregar? Porque há o verdadeiro donos da promessa. Os filisteus estavam acampados ali no território que pertencia a Judá. O inimigo está ali plantado, sentado, tomando um cafezinho no teu espaço. Naquilo que o Senhor te entregou. Eles haviam invadido o espaço da promessa, queridos. Sabe o que o Senhor nos dá esse espaço aqui? Não é para a gente ficar, uau, que coisa. Não, não. Nós melhoramos. Nós crescemos. Nós oramos. Nós edificamos a nossa vida. Nós criamos raízes. Para ficar plantados aqui, não, para crescer. Para crescer, para dar fruto. Para dar fruto. Porque se não for assim, entra um satanista e acaba com a nossa vida e com o espaço que o Senhor nos deu. Não precisa de muitos. E está chegando o tempo. E está chegando o tempo. Isso aqui é nosso. Deixa eu te lembrar uma coisa, o Senhor me lembrou agora. Quando nós tivemos eu sei que ela fez sem pensar. Ela não pensou. Não, Senhor, ela não pensou. Mas eu creio hoje que o Espírito Santo tomou ela. Quando entrou uma vizinha nesse lugar, dizendo que ia chamar a polícia para a gente. Que ela ia falar com os donos. Essa senhora meiga que está aqui na frente, isso saiu, levantou. Os donos somos nós. E ela se posicionou de uma maneira. Eu falei, eu não vou me meter nessa briga não tem nada a ver com isso não. Deixa ela.
Ela se posicionou. Vai falar? Fala comigo. Fala comigo. Porque os donos aqui somos nós. Nunca mais a vizinha voltou. Usa da autoridade que o Senhor tem te dado. Não precisa agredir ninguém. Mas se o Senhor te entregou o território, é seu. Nós estamos entregando o território que o Senhor nos deu. Com conversa fiada. O Senhor não nos trouxe a terra para que a gente seja simpático, bonito. Nada disso. Eu estava orando essa semana pela terra e o Senhor falando. Terra de aborto. Terra de muitas mortes de inocente. Mas o Senhor nos trouxe aqui. O Senhor nos entregou esse lugar. Ah, Senhor, eu amo essa terra. Senhor, em nome de Jesus, levanta a tua igreja em autoridade, porque nós não estamos nessa terra a passeio. Mas aqui, Sambalat e Tobia está querendo botar a gente para fora. Sambalat e Tobia está falando, não importa. A aliança, a história de aliança. Você veio porque o Senhor te trouxe em aliança. Trata de vencer nessa terra. Trata de se posicionar nessa terra. Senão outros virão e tomarão a terra da tua promessa. Da tua promessa. Golias não estava apenas provocando soldados, queridos. Ele estava afrontando a Deus. Deus da aliança. Porque o Senhor sabia, eu entreguei a Judá. E Judá estava com medo. O exército estava com medo. O que o exército via como grande, Davi via assim, Senhor. Tem uma aliança. Vocês já prestaram atenção que Davi nunca chamou Golias pelo nome? Não fala, a Bíblia não diz isso. Que ele olhou e disse assim, uau, será que dá? O cara é grande mesmo, hein? Incircunciso. Filisteu incircunciso. O que quer dizer isso? Não tem aliança com Deus. Não tem aliança com Deus. Quem tem aliança com Deus aqui sou eu. Então não queira tomar o meu território. Não toma a minha casa. Não toma a minha família. Não toma a vida dos meus filhos. Não é incircunciso. Tem que olhar para ele para dar uma... Né? Sabe como é que funciona? Olha para ele, a língua desenrola. Ninguém entra no teu meio, por quê? Mas fala bonitinho e circunciso. E aqui está uma verdade espiritual poderosa. Todo gigante que se levantar contra você está tentando contra o próprio Deus, que é Deus sobre a tua vida. É Deus sobre a tua vida. Todo gigante que tentar ocupar um território que Deus já declarou, será tua promessa. Golias se levanta, querido, diariamente. Por 40 dias gritando, intimidando, tentando paralisar. O exército de Israel vê o tamanho, o problema, e se esquece do tamanho do Deus que serve. Você não pode esquecer disso. Você não pode se esquecer o tamanho do Deus que você serve. Você não pode se esquecer disso. Você não pode ficar olhando. Ah, queridos, então Davi chega. E Davi não olha para Golias com os olhos de medo. Ele olha com discernimento espiritual. Esse aí é o incircunciso. Esse aí não tem aliança com meu Deus. Eu tenho aliança com Deus. Eu tenho. Você tem aliança com Deus? Sinaliza para o céu assim. Pode invadir tua casa, pode invadir tua vida, pode tomar a vida dos seus filhos, pode tomar o teu casamento, por que que não? Eu tenho uma aliança com Deus, eu tenho uma história de aliança com Deus. Pastora, como é que eu sei? Eu vou comprar um anelzinho e vou botar no dedo, para me dizer que eu tenho uma aliança com Deus. Não. Lembra de onde o Senhor te tirou? Lembra que você chegou até aqui. Tudo que você conquistou, porque você tem uma aliança com Deus. Uma aliança com Deus. É por isso que não toma a tua casa.
É por isso que ele não é grande demais. Quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Quem é? Você já olhou para alguém assim? Pastor, é com soberba, saía xingamento. Não, é na posição de herdeiro. É sabendo quem você é herdeiro. Foi o Senhor que me entregou, desculpa lá. Foi o Senhor que nos entregou. Foi o Senhor, isso não agrada a muita gente. Não agrada os de dentro, não agrada os de fora. Mas desculpa lá, eu tenho uma aliança com Deus. E eu vou viver coisas, você vai viver coisas que a gente nem conhecia. Seremos levados a lugares que a gente nunca imaginou. Sentado em mesas que a gente nunca pediu. Por quê? Porque eu tenho uma aliança com Deus. E essa aliança não termina aqui. Essa aliança vai, e quando a gente se for, ela permanece, porque Deus é Deus fiel. E Ele não quebra a aliança. O Senhor não sabe o que é quebrar a aliança, não existe isso. Lembra-se da aliança que um dia você fez. Lembra da aliança que um dia o teu antepassado fez. No meu caso, meu avô. Meu avô foi o primeiro a entrar. Eu não estava lá, eu não sei quais foram as orações dele. Mas eu sei de uma coisa. Eu tenho uma herança de aliança. Seu filho tem essa herança de aliança que ninguém pode tomar. Ninguém pode tomar. Lembra-se, enquanto o exército vê armas, Davi vê aliança. Enquanto Saul vê risco, Davi vê oportunidade para manifestar a glória de Deus. Enquanto o exército permite o medo, Davi se lembra da herança dada por Deus. Espera aí, seu incircunciso. Você está no meu território dizendo que vai tomar? E no nosso tempo, como é que vai ser? Como é que vai ser? Sacerdote, como é que vai ser na tua casa? Mulheres, como vai ser na tua vida, na vida dos seus filhos, na vida do teu marido? Como vai ser? Como vai ser no teu casamento? Quando esse incircunciso vier com palavra contrária, se a aliança está no teu dedo. A gente precisa entender, batalhas espirituais não são vencidas por força natural, mas por fidelidade. Fidelidade de Deus e a sua aliança com Ele. Assim a gente vence as conquistas da terra. Davi se lembra da experiência passada. Teve leão, teve urso. Ele venceu a todas. Mas não é isso que ele... Eu creio assim, que não é isso que ele confia. Não é nos seus méritos. Ele confia no mesmo Deus que livrou ele antes. Ele entende que a vitória não vem da habilidade das mãos, mas da presença do Senhor. Sem a presença não tem lógica. Mas nós não temos hoje o Gabriel para tocar. Está trabalhando, abençoado, aonde estiver, em nome de Jesus. Mas eu não venho por causa dele. Eu não venho por causa da música. Eu venho por causa da palavra e da presença. É o que me guia, é a palavra e a presença. E a palavra está te dizendo hoje, eu tenho uma aliança contigo. Que não pode ser quebrado, eu tenho uma aliança contigo. Quando Davi ele entra naquele vale, ele declara, tu vens contra mim com espadas e lança, mas eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Se prepare para isso. Não é autoconfiança, querido. Não é arrogância, é dependência total. É dependência, não é soberba. É saber que é herdeiro, não esqueça disso. É saber quem você é. Do Senhor é a terra, diz a palavra. Vai para a tua terra. Do Senhor é a terra. E a herdeira dele aqui somos nós. Somos nós. É o Deus da aliança entrando na história para defender seu nome, sua promessa, porque Ele não entrega, aí você diz assim, eu não quero lutar por isso. Quer levar? Tá bom, pode levar.
Senhor, entra. Eu fiz a promessa a você. A terra é sua. Você vai entrar e viver dela. Aí eu fiquei perguntando ao Senhor, Pai, por que nós estamos aqui? Por que tanta gente, tantos lugares, tantos países chegando? A terra espera e aguarda pela tua e a minha oração para redimir tantos sangue que foram derramados aqui, inocente. E você que é espiritual, vê e sabe disso, não pode se manter calado. A terra que o Senhor te deu, não é para a gente colocar no Facebook e colocar, moro na Europa. Toma posse da terra que o Senhor te colocou e te plantou, por algum objetivo, a mais do que a nossa. Eu também gosto, tá, querido? Também gosto de visitar museu, também gosto de ver castelo, gosto disso tudo. Mas o meu caminhar diário, eu sei que Deus tem um propósito e nós não estamos aqui a passeio. A aliança que foi feita com cada um de nós, com a nossa casa não está a passeio. Entenda por que muitas das vezes há um levante contra a tua casa, há um levante contra a igreja, há um levante contra a tua história. Por quê? Porque você e eu temos uma história de aliança. Antes de você chegar aqui, já houve pessoas que choraram por esse lugar e fizeram aliança com Deus. E se a gente pudesse ouvir ele dizer, Senhor, manda missionários para essa terra. Manda gente que realmente tem chama no coração, tem chama no olho. Para falar com autoridade, para mover sobre essa terra. Aí chega gente. Malinha na mão, está fazendo o quê? Turistando. A tua casa é um desafio para o inferno, sua família é um desafio, a tua vida é um desafio. Porque se abrir, se a gente pudesse ver o fogo que tem sobre você, sobre a aliança que nós temos como família, a aliança que nós temos como casal, a aliança que temos como sacerdote, a aliança que temos como esposa, é muito mais sério do que a gente imagina. E o Senhor tem uma aliança conosco. E nos forja a cada dia. Me lembra de Davi e Jonas? Davi e Jonas. Uma aliança, uma amizade, uma história maior. Jonas fala para Davi, você vai ser rei. Mas quem deveria ser rei não era Jonas? Ele era o sucessor, com certeza, ele que teria que ser rei. Filho de Saul, Saul morrendo, quem vai ser o filho? Aí o filho diz o seguinte, se eu não estiver mais aqui, cuida da minha família. Porque eu sei que o Senhor te chamou para reinar sobre esse lugar. Eu sei, meu pai sabe. Se eu não estiver mais aqui, cuida da minha família. Com quem que você tem aliança? Nesse nível. Eu lembrei disso essa semana porque a gente tinha alguns, pelo menos a gente achou que tinha. Eu tinha uma pessoa assim, eu ainda amo muito a vida dele, mas não no nível de aliança que eu achei que a gente tinha. Um dia eu liguei para ele e falei assim, amigo, se a gente voltar, olha os nossos filhos, conduz os nossos filhos, orienta os nossos filhos, porque eu vou fazer o mesmo com os seus. Ok, e ele fechou comigo, foi bonito, Samuel, foi bonito. Um dia eu caí doente num hospital. Eu não sei porquê, eu não falei nada, mas meu pai foi procurar por ele, é porque ele era uma autoridade também na nossa cidade. Meu pai foi procurar por ele junto com meu irmão. E ele, eu não sei porquê, nunca tivemos essa conversa, talvez um dia teremos. Ele começou a falar mal do Aladim. Primeira vez que ele foi procurado, ele falhou na nossa aliança. O Senhor vai colocar pessoas na sua vida, na minha vida, que a gente verdadeiramente vai ter aliança.
que um homem possa dizer, se eu faltar, orienta minha esposa, sem tentar roubar, sem tentar abusar, mas na aliança, sem tentar tirar proveito. Se eu faltar amanhã, orienta meus filhos. Se vocês verem que, não sei o que está acontecendo com esse menino não era assim. Criança, lembra quem você é. Seu pai e sua mãe tinham uma aliança com Deus. Palhaçada é essa? Bobeira é essa? Que bobeira é essa que você está dando? Fica de pé, queridos. Aleluia. Começa a orar agora pela tua família. Você que está em família, dê a mão. Começa a declarar ao Senhor. Aleluia. Coloca o segundo e o terceiro louvor já, meu filho. Em nome de Jesus. Pastor, vem aqui. Aleluia. Pode subir só. Aleluia. Não existe nada, queridos. Quem cobra minha casa se chama Aladir Xavier. Quem cobra a tua casa? Quem cobra a vida do teu filho? Talvez você não esteja com o teu esposo, mas quem cobra a vida do teu filho? Se você não está com o teu esposo, comece a agradecer ao Senhor. Obrigada, porque o Senhor é meu esposo, o Senhor é aquele que guarda. O Senhor é aquele que cobra a minha casa. Filhos! Filhos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Honra teu pai e tua mãe. Eles cobrem a tua vida em oração. Aleluia. Ninguém entra no meio aí, Jairão. Ninguém entra, Gleice aí no meio. Ninguém entra, porque a tua aliança, a aliança de vocês é com Deus vivo, fiel, poderoso. Pastor, eu estou caminhando sozinho. Não. A tua aliança é com Deus. A tua aliança é com Deus. A tua aliança é com Deus, e por mais que queiram e façam planos a roubar a vida dos nossos filhos, a quebrar a nossa aliança como marido, como mulher, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.